E a palavra do Senhor vai nos dizer nesta noite, meus irmãos, que o profeta Isaías, como profeta messiânico, ele, quando Deus chamou o profeta Isaías, a Bíblia vai nos dizer que o profeta Isaías era um homem de lábios impuros. E quando Deus ele chama alguém para fazer o ID do Senhor, Deus ele transforma, Deus ele aquebranta os corações, Deus ele é aquele que transforma, Deus ele é aquele que cura, Deus ele é aquele que dá fé nova ao homem e à mulher na terra. E o profeta Isaías, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que quando ele está lhe contando uma visão, ele diz: sai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros, eu estou perdido, porque eu habito entre um povo perverso, entre um povo, aleluias, que transgride a lei, que peca de dia e de noite. É aí que Deus ele usa um dos seus serafins, um dos seus seres viventes, para que vai até ao altar de Deus e pega com atenaz uma brasa e toca nos lábios do profeta Isaías. É aí que começa o chamado de Isaías. E quando chega no capítulo 53, a Bíblia vai nos dizer que ele mostra um Cristo sofredor. Jesus ele foi um Cristo sofredor, porque ele morreu pelo meu e o teu pecado. E Isaías vai apresentar o valor da pregação. É através da pregação de Deus que muitos, aleluia, se convertem. É através da pregação da palavra de Deus que vidas são transformadas, que vidas são libertas, que vidas são restauradas e salvas. E missão está no coração de Deus. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos: ide adiante e pregai o evangelho a toda criatura, ele não está falando vai até fulano e prega, não. Ele está dizendo é toda criatura, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, mas ele está dizendo é para você pregar. Porque o verdadeiro ID do Senhor não é aqui dentro, mas é lá fora, aonde muitos não têm coragem de ir, aonde muitos, aleluias, não é visto. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, não importa o que o homem está olhando para você e dizendo a teu respeito, mas olha para Jesus de Nazaré e faça o ID do Senhor, porque ele conta comigo e com você, ele conta com você, meu irmão, ele conta com você, minha irmã, para você fazer o ID do Senhor. E ele vai dizer quem foi que creu em nossa pregação, quem foi que acreditou na pregação de Jesus, quem foi que acreditou naquilo que ouviu de Jesus, quem foi que acreditou na palavra que Jesus falou, na pregação que você pregou, quem foi que acreditou? Muitas das vezes nós pregamos, mas muitas das vezes as pessoas desprezam, mas mesmo assim ainda tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e se convertem. Porque o que convence não somos nós, quem convence é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é Deus, é o Espírito Santo. Quem acreditou na pregação que você pregou? Quem foi que viu a manifestação do braço do Senhor através da sua pregação? Porque é através da palavra de Deus que Deus se manifesta com o braço forte. É através da palavra de Deus, meus irmãos, que Deus ele faz o mover e vidas são transformadas. Talvez muitos olhem para você e não dá nada por você, porque
neste culto de missões, criar amor pelas almas, fazer o verdadeiro ide do Senhor. Aqui em Isaías 53, nós vamos ver que o profeta Isaías, como profeta messiânico, ele vai mostrar o que Jesus fez nessa terra. Ele vai mostrar, aleluia, o sofrimento que foi para Jesus enfrentar por conta de mim e de você, que outrora nós andávamos em caminho errôneo, outra hora nós andávamos, aleluia, como ovelha desgarrada, cada um pelo seu caminho. Mas Jesus, ele veio quebrando o protocolo. Quando muitos olhavam e viam ele ia acima de um jumentinho e não dava nada, foi esse que morreu na cruz do Calvário. Muitas das vezes as pessoas não olham para aquilo que Jesus fez, mas eu te digo nessa noite que ainda há uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que ainda olha para o sofrimento do Eterno. Nós vamos ver que Jesus, ele veio, ele ensinou, ele pregou, ele mostrou o caminho, ele mostrou o que era certo, o que era errado, o que devia fazer, o que não devia. Mas muitas das vezes as pessoas rejeitam a palavra de Deus porque não conhecem, rejeitam a palavra de Deus porque não tem temor à palavra de Deus, porque não tem temor a Deus. Porque eu te digo, se tivessem temor, talvez nós olhássemos para as igrejas, não estava como está. Porque muitas das vezes o povo tem perdido o temor a Deus, tem perdido o temor, aleluias, de sair aí fora proclamando o Evangelho. Mas eu louvo a Deus que ainda tem pessoas corajosas, ainda tem pessoas corajosas nessa terra, que saem, aleluias, e proclamam o Evangelho. Porque missão não é fácil, não é qualquer pessoa que está preparado para abraçar um mendigo e dizer: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus quer mudar a tua história. Porque muitas das vezes as pessoas só querem cargo, só querem estar em cima do altar, mas para sair aí fora são poucos. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, a respeito de Jesus. Aqui na palavra do Senhor nós vamos ver que Jesus, ele veio 100% Deus e 100% homem. Jesus também sentia nossas dores. Jesus sabia o que era padecer. Jesus sabia, aleluia, o que era você perder um ente querido. Ele sentia também a sua dor, ele sente. Mas muitas das vezes as pessoas não olham, não observam a palavra de Deus, não vê o que Cristo fez por nós. E no versículo 2 vai nos dizer: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Em meio àquele povo, Jesus, ele veio como renovo, porque ele sabia
Jesus, muitos olhavam para a aparência humana dele, mas não olhavam para o que ele tinha passado, não olhava para o sofrimento que ele tinha enfrentado, porque Jesus ele veio, mostrou o caminho. Jesus foi chicoteado por mim e por você, ele foi dilacerado, ele foi desfigurado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Glória a Deus. E por causa que esse povo, aleluias, de Israel estava se corrompendo, não queria olhar para aquilo que Cristo estava dizendo, não queria ouvir a voz de Deus, não queria olhar para Ele, porque a Bíblia vai nos dizer que o povo tapava o rosto. Aquele povo que outrora estava ali se corrompendo, quando viu Cristo desfigurado, chicoteado, julgava ele pensando que Deus estava condenando ele, que Deus estava ali, que Jesus estava ali por causa que tinha pecado, mas esquecia que ele estava ali por conta dos nossos pecados. Ele não passou por isso porque ele tinha pecado, porque Jesus ele é perfeito. Jesus ele não tinha nenhum engano na sua boca, ele era justo. Jesus ele foi justo nessa terra. Mas o povo que era corrompido, o povo que era perverso, que não olhava, aleluias, para a palavra de Deus, que não queria nada de mudança na vida deles, porque eles achavam que o pecado deles era paz, que trazia paz para eles, mas esquecia que eles estavam perecendo. E se não fosse por Jesus, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, talvez não existia nenhuma igreja, talvez não existia ninguém. Mas Jesus, quando ele veio, ele sabia que iria enfrentar todo o sofrimento, porque a própria palavra do Senhor vai nos dizer que Deus ele sabe de todas as coisas. Então Deus ele sabia que ele enviaria o seu filho Jesus para morrer. Glória a Deus. E muitos hoje em dia trocam Jesus por coisas do mundo. Traz Jesus pela lata de cerveja, traz Jesus por andar na prostituição, traz Jesus por andar nos caminhos errôneos, nas práticas errôneas, e acha que não, e acha que está tudo bem, que está tudo normal, mas não está. Jesus ele é o Deus que contempla a igreja, e Deus ele é aquele que contempla os ímpios lá fora. Glória a Deus. E quando muitas das vezes Jesus tem usado pessoas para alertar, eu estou voltando, se converta na minha presença. Aleluia. E muitos não têm dado ouvido à voz de Deus. E muitos têm descido à sepultura por ser rebelde, têm descido à sepultura por não ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes desacredita do profeta de Deus, desacredita daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está despertando a igreja dele. Mas eu te digo nessa noite, é tempo de nós se arrepender, é tempo de nós, aleluias, colocar a nossa vida no altar, Glória a Jesus. porque Jesus ele está voltando. Muitas coisas têm acontecido aí fora, e muitos têm dado ouvido à voz do diabo, têm dado ouvido à voz do opressor, e não têm dado ouvido à voz de Deus, e têm entrado em decadência. Mas há um Deus que ele cuida
e não olhamos para a palavra de Deus, você não está desprezando o teu irmão em si, mas você está desprezando a Deus, porque o seu irmão pertence a Deus, o seu irmão é filho de Deus, você é filha de Deus. É tempo de nós acordar, é tempo de nós, aleluias, olhar para a palavra de Deus, dar valor à palavra de Deus, guardar a palavra ao nosso coração. E aquele povo, por olhar Jesus desfigurado, o rosto dele desfigurado, rejeitou, desprezou, não achou nenhuma beleza. Mas Jesus, ele é aquele que não está nem aí para a beleza, porque Jesus, ele não olha, aleluias, para a aparência. O homem, ele olha para aquilo que está exposto, para a aparência, mas Jesus, ele é o Deus que olha para o coração. Jesus, ele sabe a nossa intenção. Jesus, ele não vê como o homem vê. O homem, ele vê algo diferente, e Deus vê algo sobrenatural. E quando Jesus, ele veio nessa terra para cumprir essa missão, ele sabia do sofrimento que ele iria enfrentar, ele sabia das chicotadas que ele iria levar, ele sabia que seria rejeitado entre o povo, mas mesmo assim ele permaneceu firme no propósito, porque o propósito terreno não era com ele, mas o propósito celestial era com ele. Ele sabia que ele não tinha vindo cumprir lei de homem, mas ele veio para quebrar a lei e mostrar que ele era Deus. Quando ele diz que Jesus não tinha formosura, destaca, meus irmãos, fisicamente, porque a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 52, versículo 14, que Jesus estava com um aspecto muito desfigurado. É por isso que aquele povo de Israel olhava para ele e desprezava, tapava o seu rosto, porque eles estavam querendo ver beleza. Mas Jesus, ele não veio mostrar beleza, ele veio mostrar o caminho ao pecador, ele veio mostrar a porta estreita. E uma coisa interessante, meus irmãos, é que Jesus, ele é a própria porta, ele é o próprio caminho, e ele está dizendo: entra pela porta estreita, porque a porta estreita, ela contém salvação. Quando Jesus disse: ide adiante, ele deixou isso para mim e para você. Ele não falou apenas para os pastores, para os presbíteros, para os missionários, mas ele falou para a igreja em geral, para nós ir adiante e mostrar o valor da pregação, mostrar a grandeza da palavra de Deus, mostrar as maravilhas que Deus faz. E no versículo 3 vai nos dizer: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Para nós ver nessa noite, Jesus, ele foi o homem mais desprezado da terra. E se nós for olhar agora, esse povo poderia ter olhado com um olhar de amor e não com um olhar de desprezo, porque nós, meus irmãos, éramos pecadores, andávamos desgarrados, andávamos, aleluias, no mundo, sendo guiado pelo diabo. Mas Jesus, nessa noite,
estão abraçando com o mundo e deixando Jesus de lado. Glória a Deus. E Jesus, ele era um homem de dores. Jesus, ele sabia o que era passar pelo sofrimento. Ele sabia o que era padecer, o que era enfrentar, aleluias, chicotadas e ficar ali calado. Ele sabia que era necessário ele ficar calado. Muitas das vezes, meus irmãos, olhando para as nossas vidas, muitas das vezes nós estamos passando por algo na nossa vida e queremos reclamar, queremos murmurar, queremos falar demais. E Deus tem falado conosco: fique firme na minha presença, descansa o teu coração, porque eu estou trabalhando com você. Sou eu que pelejo por você, sou eu que pelejo nessa causa. Porque nós vamos entender essa noite, meus irmãos, se nós for na força do nosso braço, nós caímos e tropeçamos. Mas quando nós colocamos o Senhor na frente e dizemos: Senhor, vai na frente, Ele resolve. Ele sabe a hora exata de agir. Jesus, ele sabia que a missão aqui na terra não era fácil. Quando ele entrou ali em Jericó e encontrou o cego Bartimeu, ele entrou com a missão de trazer a vida, mudar a vida daquele homem e trazer a visão para ele. Ele sabe qual é a missão que ele tem para fazer na tua vida. Mas descansa o teu coração, não se desespera, porque o controle ainda está na mão de Deus. E aqueles homens, eles escondiam o rosto para não ver Jesus. Ou seja, aquele povo, eles estavam cego espiritual. Aquele povo não dava ouvido à voz de Deus, não dava ouvido à voz do Senhor. Mas eles escondiam o seu rosto, não fizeram caso de Jesus. Mesmo ele vindo e entregando a sua vida, mesmo assim tapavam o seu rosto, desprezavam, humilhavam. E aqui no versículo 4 vai nos dizer que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, ele tomou a minha e a sua enfermidade, ele tomou as nossas dores. E muitas das vezes nós achamos que por conta de uma dor de cabeça, Maria, o mundo vai acabar. Descansa o teu coração, o maior Jesus enfrentou. Descansa o teu coração, porque Jesus, ele é o médico dos médicos e ele pode te curar nessa noite, meu irmão, minha irmã. E aquele povo, meus irmãos, eles não entendiam o que ele estava fazendo ali, eles não entendiam o que Cristo veio fazer aqui na terra. Porque Jesus, ele veio com a grande missão de entregar a sua vida para salvar a humanidade. Porque essa dor que ele carregou, essa dor que ele enfrentou, era para mim e você enfrentar. Mas ele disse: eles não vão aguentar, então é preciso eu descer na terra e morrer por eles. É preciso eu entregar a minha vida por amor à humanidade, por amor à igreja do Senhor. E nós
passou por todas essas lutas, por todo esse sofrimento. E é por isso que Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: aguenta mais um pouco, porque eu estou voltando para buscar a minha igreja. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender a palavra do Senhor, que o povo de Israel, eles desprezavam o Senhor por conta das transgressões deles próprios. Eles desprezavam a Jesus, porque eles não entendiam que eles estavam ali por conta da transgressão do povo, por causa do pecado daquele povo. Mas Jesus estava ali, foi do agrado de Deus dele ser moído, dele ter passado por todo esse sofrimento, por amor a nós. E a Bíblia vai nos dizer que aquele povo, quanto mais pecado era que eles se sentiam paz, achavam que trazia paz, e estavam perecendo, estavam morrendo espiritualmente. Mas Jesus, ele veio para curar todas as enfermidades. Então eu quero lhe dizer nessa noite, eu não sei qual é a enfermidade que você tem enfrentado, mas Jesus, ele pode te curar. Jesus, ele é o médico dos médicos, e ele vai te curar nessa noite. Apenas tome posse do teu milagre nessa noite. E por conta dessas iniquidades, dessas transgressões, um castigo que trazia paz para aquele povo, que eles achavam que trazia paz, Jesus carregou, Jesus curou, Jesus levou. Porque a Bíblia vai nos dizer que pelas pisaduras de Jesus o povo foi sarado. Vocês foram sarados, nós somos sarados, porque Jesus nos sarou daquele lamaçal de pecado. Jesus nos arrancou. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que nós andávamos desgarrados, cada um pelo seu próprio caminho. Cada um andava segundo o seu olhar, segundo o seu pensar. Mas graças a Deus que Jesus veio, morreu e mostrou para nós que nós não andamos segundo o nosso olhar, segundo o nosso andar, mas segundo o olhar dele. Glória a Deus. Porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E quem anda por fé não perece, porque ele confia no Deus Todo-Poderoso, ele confia no Deus que faz o milagre na terra. Jesus, ele é aquele que quebra os protocolos do homem e do pecado. Jesus, ele é aquele que quebra o pecado e chama o homem para vir para a presença dele. Só Jesus tem esse poder. Glória a Deus. E o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Cristo, ele veio e carregou os nossos pecados. Aqui na palavra do Senhor nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Jesus, ele foi o nosso sacrifício eterno. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele veio e ele virá. Glória a Deus. Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele passou por todo esse sofrimento, por toda essa humilhação. Jesus, ele foi oprimido. Jesus, ele foi rejeitado, mas mesmo assim ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele é o nosso bom exemplo
E muitas das vezes, quando nós saímos aí fora, que as pessoas se levantam para tentar nos parar, nós queremos desistir e não olhamos para o que o Senhor fez para nós estar hoje aqui. Mas nós temos nessa noite que olhar para a palavra do Senhor e colocar o nosso coração. Não é o que o povo está dizendo, mas o que Deus está pensando. Porque o povo pode pensar tudo, mas o único que dá resposta sobre a tua vida, sobre você, é Jesus. E Jesus, ele sabia que ele iria ser levado como ovelha para o matadouro, porque aquele povo de antigamente, eles sacrificavam animais por conta dos pecados, mas o pecado do povo era tão grande que animal nenhum conseguiria pagar. É por isso que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Jesus, ele veio e padeceu. Jesus, ele veio e morreu. Porque o pecado do povo era grande. Animal nenhum teria capacidade de pagar os nossos pecados. Homem nenhum tinha, aleluias, essa incumbência de ir lá e se entregar, porque eram covardes. Mas Jesus, ele foi justo. Jesus, ele sabia que ninguém era capaz de morrer ali na cruz, mas ele sabia que o dever dele era vir e era pregar a palavra dele e morrer por conta da igreja dele. Glória a Deus. Mas mesmo ele passando por todo esse sofrimento, porque a Bíblia vai nos dizer que as costas de Jesus foram dilaceradas pelos açoites, a sua cabeça foi pendurada a espinho, o seu lado transpassado por lança, as suas mãos e os seus pés na cruz foram furados, e o seu corpo foi exposto a escárnio. Mas mesmo ele passando por todo esse sofrimento, ele permaneceu calado. Glória a Deus. Porque ele sabia: homem nenhum na terra tem nada para me dar, mas o Todo-Poderoso, ele tem algo para mim. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Foi por conta da transgressão do povo que Jesus foi cortado da sua linhagem. Mas mesmo assim, ele morrendo, ao terceiro dia ressuscitou e enviou o Espírito Santo para estar conosco. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então eu quero lhe dizer essa noite: não se sinta sozinho quando você sair aí fora para pregar a palavra do Senhor. Mesmo que o teu irmão não queira ir, vai você, porque na tua frente vai o general de guerra pelejando por você, quebrando toda a barreira, meu irmão. E nós vamos entender nesta noite: Jesus, como cordeiro, carregou nossa
ele esteve com os perversos e com o rico na sua morte. Porque a Bíblia vai nos dizer que os perversos foram os dois ladrões que estavam na cruz com Jesus. Só que um foi salvo porque reconheceu a soberania de Deus, reconheceu o poder de Deus. Mas o outro, ainda ali pendurado naquela cruz, permaneceu olhando para as coisas da terra, permaneceu com o seu coração endurecido. Mas o outro, mesmo assim, vendo tudo aquilo, se arrependeu. E o Senhor disse: hoje mesmo você estará comigo na glória. Porque Jesus, ele não tem, meus irmãos, agrado na morte do homem e da mulher, do homem ímpio, não. Jesus, ele veio para que o homem ímpio pudesse vir para a presença dele, pudesse ser salvo. Mas o povo está ultimamente com o coração tão endurecido que você prega, você ensina, você fala, mas mesmo assim permanece no pecado. Mas eu quero lhe dizer nessa noite: não desista de pregar para essas pessoas. Não desista, porque enquanto nós muitas das vezes olhamos que não tem mais jeito, Deus está dizendo: tem jeito. Muitas das vezes nós olhamos para a aparência, como este povo olhava para a aparência, e não dava nada. Muitas das vezes somos nós, quando saímos aí fora, olhamos para alguém que está ali jogado e criticamos, julgamos pela aparência. Mas Jesus, ele está dizendo: não olha como o homem vê, olha para o coração, pregue a palavra, ensine a palavra a tempo e fora de tempo. Porque essa é a verdadeira missão, é você sair e pregar a tempo e fora de tempo, e não somente quando você quer, não. Porque Jesus, ele não conta com os covardes, mas Jesus, ele conta com os corajosos. E aqui tem corajosos do Senhor nessa noite. Aleluia. Então Jesus, mesmo ele vindo montado em um jumentinho, onde muitos olhavam e diziam: este homem montado no jumentinho, é ele mesmo que vai morrer pela humanidade? Será que é esse homem que vai morrer por esse povo? Mas já estava decretado no céu da glória que ele viria montado no jumentinho, mas era esse que viria para quebrar o protocolo, quebrar a lei e salvar a humanidade. Então nós temos que lutar pela nossa salvação, nós temos que fazer o ID do Senhor, nós temos que anunciar as boas novas do Senhor. Deixa que o resto Jesus faz, deixa que o resto Jesus traz, apenas anuncia, porque não é por força e nem violência, mas Jesus, ele sabe a hora certa de trazer. Talvez nós olhamos e pensamos: mas a minha família está com o coração endurecido, não ouve a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer: pregue a palavra de Deus para a tua família, pregue a palavra do Senhor dentro da sua casa, porque o primeiro ministério é dentro da sua casa, o seu primeiro ministério é a sua família, porque a própria Bíblia do Senhor vai nos falar que aquele que não cuida da sua família negou a fé. E Jesus, ele não quer que nós negamos a nossa fé. É necessário nós pregar, mesmo que não quer ouvir, mesmo que não está ouvindo, mas pregue a palavra de Deus, porque Deus sabe a hora certa de agir. Glória a Deus. Jesus, ele sabe a hora certa de salvar a tua casa. Porque eu me lembro que outrora, meus irmãos, quando a minha mãe chamava
Esse povo que outrora estavam vivos, que desceram à sepultura, é porque estava agarrado com as obras do mundo. E muitas das vezes o Senhor usa alguém para falar, para despertar o povo, e o povo não quer ouvir. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que é na casa do Senhor que Deus ele faz o mover, que Deus acrescenta os nossos dias de vida na terra. Quer que Deus acrescenta os seus dias de vida na terra? Permaneça firme na presença de Deus. Obedece teu pai, obedeça a tua mãe. E obedeça a palavra de Deus. Porque se você apenas obedecer a sua mãe e não quiser nada da palavra de Deus, não está fazendo nada. Mas é necessário nós obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que na boca do Senhor não houve nenhum engano, não houve nenhuma transgressão, não houve nenhuma palavra de engano, porque Jesus ele é perfeito. Ele não era, ele é perfeito. Porque Jesus está vivo, Jesus está aqui em nosso meio. Aleluias. E a Bíblia vai nos dizer que todavia o Senhor agradou ele, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. A maior oferta não é aquela que nós ofertamos aqui, mas a maior oferta foi a de Jesus, derramar a sua alma, derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes nós achamos que a vida é fácil, mas eu vim nessa noite para te dizer que não é fácil, mas com Jesus nós venceremos. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Então eu quero te dizer nessa noite: tem de bom ânimo no meio da caminhada, tem de bom ânimo do Senhor para você fazer o ID dele, porque fazer o ID do Senhor não é fácil, porque muitas das vezes você vai ser caluniado, você vai ser julgado, você vai ser criticado, vão tentar te parar, vão tentar te calar, mas é para você ter bom ânimo. Persista, prossiga e vai avante, porque Jesus ele é aquele que faz por você. Glória a Deus. E Jesus era o renovo que aquele povo precisava. Jesus era o renovo que nós precisávamos. Glória a Deus, aleluia. Porque outrora nós estávamos em uma terra seca, onde muitos olhavam e desprezavam, mas Jesus, como renovo, ele desceu na terra. Glória a Deus. E é por isso que hoje nós vemos o trabalho que foi, que Jesus veio, morreu e agora quer o fruto. Nós somos fruto do sofrimento do Senhor. Você é fruto dessa promessa. É, Jesus. Muitos não têm o prazer de olhar e enxergar o prazer de estar na presença de Deus. Mas Jesus, ele não se entregou ali por ser forçado, não. Foi espontânea vontade, porque ele tinha amor por mim e por você. Glória a Deus. Então não se sinta desprezado, não se sinta rejeitado, mas se sinta amado por Deus nessa noite. Se sinta amada por Deus, porque Jesus, ele é o seu Pai que cuida de você. Jesus, ele é aquele que cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus. Enquanto você está aqui, ele está cuidando lá. Enquanto nós estamos aqui, Jesus está resolvendo o problema lá.
Porque Jesus, ele sabe a hora certa, aleluias, de fazer um milagre na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Eu peço que a igreja se coloque de pé nessa noite. Vou estar louvando aqui um hino. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que esse trabalho que Jesus fez, esse trabalho penoso que ele fez aqui na terra, um dia ele veria. Um dia ele veria